E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como dizer as horas em inglês, quais são as formas, quais são as dúvidas, quais são os diversos meios, as diferentes formas que eu posso dizer as horas em inglês em diferentes formatos, com diferentes formas de abordar e até de perguntar as horas. Então, se você curtiu o vídeo, já deixa seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos que também querem aprender inglês e, nesse contexto, aprender a como dizer as horas, como expressar as horas em inglês. E se o seu desejo é aprender inglês de uma forma estruturada, partindo do absoluto zero, com muitos módulos de vocabulário, muitos módulos de diferentes contextos onde você vai falar o inglês e aplicar o inglês na vida real, clica aqui no link para você conhecer o método RRSLG do Pedro Galvão e aprender de fato o inglês nesse ano. Sem mais enrolação, partindo para o tema do vídeo, hoje a gente vai falar aqui de horas, como dizer as horas, como expressar as horas em inglês. Então, tô abrindo aqui para vocês, galera, o material. A gente vai falar aqui primeiro de formas mais básicas de como dizer as horas em inglês. A primeira coisa que vocês precisam levar em conta aqui na hora de falar as horas é a expressão it's. It's e depois o horário que eu tô me referindo. Então, esse it's, galera, seria aqui mais ou menos a estrutura it is. Então, aqui seria como é. Basicamente, o é tantas horas ou são tantas horas. O que acontece aqui no inglês, a gente precisa sempre ter um sujeito para tudo. Então, o it, ele tem esse papel, ele cumpre esse papel de sujeito, de ser esse sujeito aqui indeterminado, quando eu falo nesse contexto de horas. Então, it's 9 o'clock, são 9 horas. Eu tô colocando aqui o it como sujeito e dizendo as horas. Então, a gente vai usar a expressão it's. E já que eu dei o exemplo aqui do 9 o'clock, vamos falar aqui sobre horas cheias, horários cheios. A gente tem aqui 8 horas, 3 horas, etc. Para esses contextos de horários cheios, a gente vai usar a expressão o'clock. Então aqui eu tenho it's, o meu horário, e a expressão o'clock. Então aqui são 2 horas, seria it's 2 o'clock. São 5 horas, it's 5 o'clock. São 10 horas, eu digo it's 10 o'clock. Então eu vou utilizar sempre essa expressão it's, tanto aqui para singular quanto para plural, tá, galera? O horário e a expressão o'clock. Tá, mas como que eu faço para dizer os minutos em inglês? Galera, a gente tem algumas situações aqui. Primeiro aqui para falar os minutos após a hora, aqui no quesito de 1 a 30 minutos, ou seja, nesses 30 minutos iniciais. Normalmente, quando a gente vai fazer isso, a gente usa a seguinte estrutura. O it's, o horário, and e os minutos. Então eu vou dizer aqui, por exemplo, são 3 e 10. Eu vou dizer it's 3 and 10. Outros dos exemplos são 7 e 25. Eu digo it's 7 and 25. 7 and 25. Ou são 9 e 5, it's 9 and 5, 9 and 5. Dica para vocês, na linguagem informal, e é uma coisa que eu vejo com bastante recorrência entre falantes nativos do inglês, eles tendem a omitir o and em muitas situações, principalmente situações informais. Então, em vez de eles dizerem que it's 3 and 10, eles podem dizer it's 3, 10, 3, 10. It's 7:25, 7:25. It's 9:05, 9:05. Então, vai ser comum também vocês ouvirem esse formato, excluindo aqui o and. A segunda situação aqui, galera, é quando os minutos eles vão aqui antes da hora seguinte. Então, quando eu tô citando aqui a hora seguinte, a hora que vai acontecer ainda, quais os minutos que faltam para chegar na hora seguinte. Então, nesses contextos eu digo it's, eu utilizo aqui a estrutura it's, o horário, o próximo horário, né, o horário que vai chegar, a expressão to e os minutos restantes, ou seja, os minutos que faltam. Ficou confuso? Bora ver aqui. Se eu tenho, por exemplo, aqui o horário de 3h50, então em vez de eu dizer aqui 3:50, 3:50, eu vou dizer 10 to 4, it's 10 to 4. Então aqui são 10 para as 4, como a gente usa aqui no Brasil mesmo, então são 10 para as 4, eu utilizo 10 to 4. Mesma coisa se eu tenho, por exemplo, 5h40. Então, em vez de eu dizer aqui 5:40 AM ou PM, 5:40, vai ser mais comum eu dizer aqui it's 20 to 6. It's 20 to 6. Então, são 20 para 6. No inglês, a gente também tem a expressão quarter. E esse quarter, ele significa nada mais do que o quarto de hora. Então, vamos pegar aqui as horas. A gente tem 60 minutos. Se eu formar aqui
4 quartos dessa hora, se eu dividir aqui em 4, eu tenho 4 grupos de 25 minutos. Então, se eu pego aqui essa hora é de 60 minutos e divido por 4, eu vou ter 4 grupos aqui de 15 minutos, tá? Então, esses 15 minutos que vão ser aqui fracionados como quarto da hora, eu vou chamar de quarter. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 6:45, que é o mesmo aqui de 15 para 7, em vez de eu dizer aqui 15 to 7, eu vou dizer quarter to 7. Agora, se esses 15 minutos eles forem iniciais da hora, pessoal, se eles forem ali os 15 minutos depois das 3, tipo 3:15, eu vou dizer aqui it's quarter past 3. Quarter past 3. Significa que se passaram 15 minutos depois das 3, ou seja, se passou um quarto da hora depois das 3. Então, nesse contexto, eu digo it's quarter past 3. A gente também pode dizer as horas no formato de 24 horas, tá, pessoal? É um pouco mais raro, um pouco mais difícil de encontrar, mas a gente também pode usar dessa forma. Então, se eu digo aqui 13 horas, que seria aqui 1 hora da tarde, eu posso dizer 13 o'clock. 13 o'clock. Lembrando que em vez de 13 o'clock vai ser mais normal, vai ser mais comum vocês ouvirem nesse contexto a expressão it's 1 p.m. It's 1 p.m. Outro exemplo aqui com 18:45, você pode ouvir então it's 18:45. 18:45. Porém, essa não é a forma mais padrão, tá? Nesses contextos aqui, vai ser mais comum você escutar, por exemplo, it's 6:45 p.m. 6:45 p.m. Então, nesse contexto aqui, né, de quarter, que seria aqui os 15 minutos pro próximo horário, eu posso dizer também it's quarter to 7 p.m. It's quarter to 7 p.m. Por quê? Porque faltam 15 minutos para 7 horas, nesse caso 7 horas da noite, então it's quarter to 7 p.m. Eu vou até deixar a nota aqui que no cotidiano vai ser mais comum as pessoas utilizarem aqui esse sistema quebrado de até as 12 horas. Então, a gente vai ter aqui 12 horas com AM, e AM significa antemeridian, que seria aqui esse horário mais entre a meia-noite e o meio-dia. Então, lá entre a meia-noite, período da madrugada e da manhã, até o meio-dia, e depois o PM, que seriam essas 12 horas posteriores a esse período. Então, entre o meio-dia e a meia-noite, que significa, no caso, post-meridian. E falando mais com vocês aqui sobre a diferença entre esses termos, essas siglas, AM and PM, AM e PM, bora falar um pouquinho mais sobre isso aqui para ver como é que funciona na prática. O AM, pessoal, ele vai se referir a esse período que eu já falei com vocês, entre a meia-noite e o meio-dia. Seria aqui mais ou menos entre a meia-noite e 11:59 da manhã, antes do meio-dia, um pouquinho antes do meio-dia. Então, as horas que eu digo nesse período, eu vou utilizar aqui até as 12 horas, e o AM, que seria aqui o antemeridian. Um exemplo aqui, it's 7 a.m. It's 7 a.m. Seria aqui, são 7 horas da manhã. E nós também temos aqui o PM, que esse seria o período aqui que vai exatamente do meio-dia até as 11:59, um pouquinho antes da meia-noite. Então, esse período aqui, eu digo PM, que seria post-meridian. Exemplo, it's 4 p.m. It's 4 p.m. Seria aqui às 16 horas, no caso. Agora, trazendo para vocês algumas expressões relacionadas a tempo, que a gente vai associar sempre à ideia de tempo. Essas duas aqui eu já falei até com vocês na questão de horário anterior e depois, então as expressões aqui que eu utilizo, past and to. Então, se já passou as 8 horas e tem ali os primeiros minutos, eu posso dizer past. No contexto de, por exemplo aqui, 8:05, eu posso dizer it's 5 minutes past 8. Ou simplesmente it's 5 past 8. Significa que se passaram 5 minutos depois das 8. Então, eu utilizo past nesses contextos. Enquanto que aqui o to, ele vai se referir à próxima hora. Seria ali depois ali dos 30 minutos, quando a gente tem alguns minutos faltando para o próximo horário. Então, nesses contextos, eu utilizo to. Um exemplo aqui seria it's 10 minutes to 3, que é o mesmo que 2:50. 2:50. Então, ao invés de eu dizer 2:50, eu digo it's 10 minutes to 3 ou simplesmente it's 10 to 3. Falando aqui agora de meia hora, pessoal, a gente vai usar a expressão half, que significa literalmente meio ou metade. No caso, metade da hora. Então aqui, se eu tenho, por exemplo, horário e passaram-se 30 minutos, eu vou utilizar aqui o termo half past. Se eu tenho 6 horas e 30 minutos, eu digo it's half past 6, porque se passaram meia hora após as 6. Então, it's half past 6.
Lembrando que não é errado e é até comum também em muitos contextos a gente simplesmente dizer 6:30 ou 6:30. E novamente aqui o famoso quarter, que significa literalmente 15 minutos, que são aqui a fração de 1/4 da hora. A gente tem it's 2:15, significa aqui que são 2:15. Se passaram 15 minutos depois das 2, então é 2:15. E o to, que seriam aqui referente ao horário, ao próximo horário, né? Então a gente tem aqui it's 8:45. Então é 8:45. It's 8:45 ou 8:45. Algumas perguntas sobre tempo, né, sobre as horas, como dizer as horas. Galera, a expressão mais comum que a gente usa para dizer as horas em inglês seria what time is it? What time is it? Então, eu tenho o it's, que seria aqui o sujeito, falando das horas, né? Como eu tenho que fazer sempre essa inversão entre sujeito e verbo para formar aqui a pergunta, eu utilizo is it. Então, what time is it? Por exemplo, what time is it? It's 3 o'clock. What time is it? It's 3 o'clock. Então, quantas horas? São 3 horas em ponto. Uma outra expressão menos comum, menos usual, seria do you have the time? Do you have the time? Do you have the time? Então, você tem o tempo, você tem as horas. O exemplo seria do you have the time? Yes, it's 5:10. E lembrando aqui, 5:10 seria 5:10. Agora a atividade da aula de hoje, galera, vai ser vocês completarem as frases aqui utilizando a hora correta, baseado no que a gente viu no vídeo de hoje, na aula de hoje. Então vou querer que vocês deixem aqui nos comentários do vídeo quais seriam aqui as horas corretas nesses contextos destes 5 casos aqui. Então vou querer que vocês deixem aqui nos comentários. E é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.